Boa noite a todos. Estamos começando mais uma palestra virtual de número 214 do Caminho para Jesus. Hoje teremos a presença de Flávio Lima como palestrante, que vai nos brindar com o tema: como podemos usar melhor os recursos disponíveis, baseada e escorada na parábola dos talentos, que vai mostrar como a gente pode aproveitar nossos recursos que Deus nos deu, que Jesus falou naquela parábola, para que a gente possa melhorar continuamente e mostrar que o ser humano ele tem que ver o próximo. Então, a gente vai ter essa explanação muito apropriada de Flávio. Vamos ver e ficar atento aos seus ensinamentos. E para dar início a nossos trabalhos, também precisamos de uma prece, como de praxe, e convidamos Jomar para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria que estamos aqui presentes para participar desse grupo que tanto nos alegra. Te pedimos, Senhor, que abençoe esse espaço virtual. Vamos elevar o pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, tudo vê e tudo sabe, e que nunca nos abandona. Jesus, nosso irmão maior, que está do nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Em nome dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos estamos de estar unidos e reunidos no teu santo nome. E pedimos, Senhor, que nos conceda paz, saúde e positividade, afastando de nós toda maldade e maledicência, e que tua luz bendita e purificante desça sobre nós, inundando nosso lar e nosso planeta. Esperando que esteja conosco, Senhor, guiando nossos passos, inspirando nossas ideias e intuindo nosso trabalho. Sendo assim, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que Deus mesmo por iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim, Deus, Jesus, com essa prece, queremos dar a fala para Flávio nesse ano, que o Caminhando para Jesus está completando 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do plano espiritual. Flávio, a palavra é sua. Obrigado, irmãos. É com muita satisfação que aqui me encontro para falar sobre um tema que me parece interessante, um tema que me parece importante, que versa sobre os recursos, nossos recursos disponíveis para a nossa caminhada evolutiva. O tema é: como podemos usar melhor os recursos disponíveis? Ora, nós conceituamos esses recursos disponíveis como tudo aquilo necessário para a nossa caminhada terrena. E aí vem os recursos materiais, os recursos intelectuais, os recursos morais. Todos esses são recursos fundamentais para a nossa caminhada terrena. O tema, ele nos coloca aqui a reflexão de que o nosso processo evolutivo é um processo longo. Nós passamos por várias experiências. Muitas experiências são experiências dolorosas e os obstáculos que nós vamos transpondo a partir de cada experiência terrena, em um dado momento eles são considerados intransponíveis, mas com o tempo, com mais vivência, nós vamos superando as nossas tendências, as nossas limitações e vamos avançando. Os erros que nós temos do passado, nossos erros do passado são deixados para trás. E as nossas experiências, elas vão depurando
através da nossas reencarnações constantes, né, de aprendizado, de expiações também, né, porque nós vamos pagando, né, por nossos erros, nossos equívocos. E pouco a pouco vamos nos aproximando da felicidade plena. Cada pessoa ela evolui de uma forma, num determinado ritmo, numa determinada velocidade, mas será que aproveitamos plenamente os recursos que nos são ofertados? Será que nós aproveitamos todas as oportunidades, tudo aquilo que nós entramos em contato, que podemos usar para nosso aprendizado? Será que a gente realmente aprende, a gente usa plenamente isso? Certamente que não, certamente a gente não faz esse uso pleno. E nos lembra a parábola dos talentos. Muito significativa essa parábola. Eu vou lê-la aqui, é um pouquinho grande essa parábola, mas ela traz informações muito importantes. Algumas claras, outras não tão claras. Vamos fazer essa leitura. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Talentos eram justamente a moeda da época, né? E deu segundo a capacidade diferente de cada um. Logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Mas aquele que havia recebido, senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, seis que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, tirar-lhes-á mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Bom, essa parábola, ela se encontra
em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. E um ponto já destaco de importante aqui, fazendo um detalhamento da parábola. Quando essa parábola ela representa, né, Deus que nos fornece os recursos, que nos fornece as nossas possibilidades de desenvolvermos as nossas habilidades, as nossas aptidões, a nossa inteligência, a moral, os erros que cometemos no passado para que a gente possa corrigir agora nessa encarnação. Tudo isso aí Deus fornece os recursos disponíveis para que a gente possa bem empregar. E, dessa forma, nós temos esse compromisso de bem empregarmos os recursos que nós recebemos. E aí, a parábola ela traz uma informação muito interessante, que cada um recebeu talentos diferentes. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Mas segundo a capacidade de cada um. E isso é muito interessante, porque cada um está na vida de acordo com a sua condição espiritual, a sua condição intelectual, a sua condição que certamente representa aquele processo evolutivo que a pessoa se encontra. Então, o irmão que não bem usou o talento que recebeu, ele alegou que temia. Por isso, eu enterrei os 2, o que recebeu 5, o que recebeu 2, empregou e conseguiu dobrar o número de talentos. Mas esse simplesmente não aplicou. E a parábola diz que o Senhor afirmou: por que você não entregou aos banqueiros? Por que você não aplicou o dinheiro para que eu recebesse juros? Veja, então, se nós temos talentos, se nós temos recursos, nós temos que bem empregá-los. São recursos que devem multiplicar aquilo que nós recebemos. E aí, a mensagem que me parece muito significativa: porquanto dar-se-á aquele que tinha aquele talento e não empregou, foi colocado aqui, né, nas trevas exteriores. Mas o talento dele, certo, foi entregue para aquele mais habilidoso, aquele mais capaz, aquele que já tinha 10 talentos. E a explicação: porquanto dar-se-á a todos que já têm. Quanto mais se tem, quanto mais você cumprir a sua tarefa aqui na Terra, de acordo com os desígnios divinos, mais você receberá atribuições e recursos para bem desempenhar a sua tarefa. E esses recursos, eles, obviamente, não são apenas financeiros, são intelectuais, financeiros, físicos. Às vezes você ajuda de amigos, uma família que lhe dê uma estrutura que você possa trabalhar, um ambiente que seja adequado para que você possa desenvolver suas capacidades. Então, tudo isso é pensado na espiritualidade para que você possa ter as melhores condições para desenvolver, certo, a sua tarefa aqui como encarnado. Bem, então aqueles que têm receberão mais, e aqueles que não têm, mas não têm por quê? Porque não usam, porque não empregam corretamente aquilo que recebem. Eles vão perder aquilo que já têm. Para quê? Para que, com a carência, eles possam bem notar a necessidade de bem usarem aquilo que receberam. Então, por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que
tem tão poucos recursos, né? Mas naquela encarnação a pessoa consegue fazer tanta coisa, né? Certamente é o momento de bem usar os recursos, né? Às vezes você vê uma pessoa que possui deficiência física severa, com várias limitações, e a pessoa consegue desenvolver várias atividades, consegue fazer várias coisas que você até fica impressionado. Mas por quê? Porque essa pessoa, nessa encarnação que ele está fazendo isso, é a encarnação que ele aprendeu certamente com a experiência passada de encarnações anteriores, que ele tem que bem utilizar aquilo que receber. E nós, muitas vezes, com muito mais recursos do que essa pessoa, não usamos tão bem os recursos que nós possuímos. Então, isso mostra que nós podemos muito mais do que imaginamos. Então, essa parábola dos talentos é um convite para que nós possamos melhor usar aquilo que nós possuímos em face do nosso papel aqui como encarnados. Ora, e se nós temos dúvidas sobre o nosso papel como encarnados, basta apenas pensar naquelas duas sentenças ditas por Cristo: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa aqui é a nossa grande meta. E as coisas que a gente pode fazer com essas duas sentenças, elas são infinitas. Basta que a gente possa cumprir, né? Essas sentenças já estaremos fazendo demais. E os nossos recursos devem ser bem empregados, né? Para a nossa caminhada evolutiva. Bom, na parábola dos talentos fica claro que a covardia e, no caso, a preguiça, motivaram um dos servidores de não multiplicar o bem que recebeu, porque ele disse: não, eu não vou fazer porque eu temo o Senhor, e aí vou enterrar o dinheiro. Aí eu enterrei o dinheiro. E o Senhor disse: você é preguiçoso. Indicou ele como preguiçoso. Certo? Certamente ele agiu com covardia e agiu com preguiça. A covardia é um obstáculo claro ao bom uso dos recursos disponíveis. Aquele que tem tanto medo de perder o que possui, que não empreende, não se apresenta ao labor, ao trabalho, não se confronta com as suas próprias limitações e obstáculos, ora, restará estagnado, mantendo-se na mesma posição em que iniciou a encarnação. Ora, aquelas pessoas, né, que simplesmente se deixam levar pela vida, mas não a enfrentam, essas pessoas, elas, infelizmente, elas estão perdendo uma grande oportunidade. Uma oportunidade de bem utilizarem os recursos disponíveis nesta encarnação. Então, falhará dessa forma em sua oportunidade encarnatória. E ao prestar contas sobre os talentos recebidos, como na parábola, figurará como devedor, porque pouco usou ou mal usou os recursos disponíveis, pois cada um é tratado por Deus na medida de suas obras. A preguiça é outro obstáculo evidente para esse servidor que enterrou o dinheiro. Com certeza. Sem o esforço pessoal, sem aceitar desafios, sem confrontar-se com o comodismo, né? As pessoas têm que sair do comodismo. Muitas vezes, quem não conhece pessoas que não se movimentam quando é algo que não é cômodo. Ah, não, isso não é cômodo, não, eu não vou querer, não.
Ah, meu Deus, trabalhar para ir ali, não, eu vou ter que pegar ônibus, vou ter que me deslocar, é muito distante, vou ter que acordar cedo. Ora, o que é isso? É preguiça, certo? E Thomas Edison tem uma mensagem muito interessante, que mostra que ele dizia, talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, aquelas pessoas que obtêm resultado, vamos colocar assim, as pessoas que obtêm resultado, elas obtêm porque laboram, porque insistem, porque pesquisam, porque estudam, porque se colocam para obter aquele resultado. Então, a preguiça e a covardia são obstáculos realmente fortes para a boa utilização dos recursos disponíveis. Cada um recebe os recursos dentro de suas capacidades. Se não os desenvolve, não é porque o indivíduo não está preparado, mas porque, no uso do seu livre-arbítrio, optou por não usar adequadamente. Cada um recebe o pacote completo, com tudo o que precisa para se desenvolver. E esse pacote completo vem capacidades físicas, capacidades intelectuais, ambiente familiar, relacionamento com amigos e outras coisas mais, que a gente nem imagina. Recebe tudo disponível para que a pessoa possa evoluir. Obviamente, de acordo com a sua condição, de acordo com a sua história, de acordo com as suas necessidades. Nem sempre vai receber o melhor, vai receber coisas que... às vezes a pessoa recebe o quê? Vem com um corpo com algum tipo de limitação. Mas por quê? Porque precisa aprender pelo sofrimento alguma coisa que no passado encarnatório, né, ficou realmente devendo. Os recursos que sobram, né, às vezes a pessoa vem cheio de recursos. A pessoa tá assim, poxa vida, você olha assim, aquela pessoa, meu Deus do céu, é uma pessoa abençoada. Veja só, a pessoa nasceu num país tranquilo, numa família tranquila, pôde estudar bem, então desenvolveu bem os recursos, desenvolveu bem as habilidades, desenvolveu plenamente todas as condições, e é um sucesso. E você vê a pessoa às vezes estourar, certo? Agora, nem sempre os recursos que sobram, né, que são tão fartos numa encarnação, eles serão fartos assim uma outra, porque pode ser que você não os utilize plenamente. Ou às vezes acontece que você chegou com aqueles recursos porque você tinha um papel a cumprir como encarnados. Então, esse papel exigia que você tivesse esses recursos todos. Eu me lembro que certa vez assistindo uma entrevista com um jogador de futebol, Rivelino, ele falando de Pelé. Aí ele dizia, olhe, o entrevistador perguntava a Rivelino, Pelé era tão diferente assim? Aí ele dizia, era muito diferente. Aí ele dizia, olha, Pelé veio com muitos talentos, com muitos recursos. Deus foi muito generoso com ele, muito generoso. Ele disse, olha, eu era bom, eu era o destaque no meu time, mas eu não tinha a visão de Pelé, eu não tinha a capacidade atlética de Pelé, eu não tinha a inteligência de Pelé. Então, às vezes a pessoa vem com recursos assim, com talentos muito exacerbados,
Certamente porque veio cumprir um papel espiritual, que a gente não sabe, que a gente nem imagina. Talvez porque o Brasil, naquela situação, precisasse de alguém que nos unisse, que nos colocasse ali como uma referência de que o brasileiro podia ser tão talentoso, podia ser tão admirado. E Pelé foi muito importante como jogador nesse papel, de mostrar como a nossa massa física, humana do brasileiro poderia ser igual ou até melhor de qualquer outro atleta no mundo. Então, eu estou aqui chutando, mas talvez seja isso, ou talvez não seja. O fato é que, às vezes, você vem com muitos recursos e, na outra encarnação, você vem com poucos. Não apenas porque você já cumpriu o seu papel, mas porque você não cumpriu o que a espiritualidade tinha programado para você. Por quê? Porque você foi preguiçoso, porque você foi, vamos colocar aqui, você não quis cumprir aquilo, você agiu contra as suas próprias, vamos dizer assim, tendências, né? Então, muitas vezes, e aí na outra situação, você vem com menos recursos para que você possa valorizar aquilo que você venha a possuir. A riqueza, a vida, a inteligência, a habilidade, a mediunidade, o vigor físico, a família estruturada em que há um ambiente adequado ao desenvolvimento, a saúde, amigos, são alguns dos recursos que recebemos e devemos bem usá-los para a nossa evolução. Esses recursos, eles não chegam iguais para todos, mas vêm na medida certa para cada um, de acordo com as potencialidades do indivíduo, de acordo com as necessidades dele e em face do papel que a pessoa vai desempenhar, que também tem isso. A gente desempenha papéis que a gente nem imagina que a gente foi colocado ali naquela condição para desenvolver. E aí a gente tem que pensar, né? Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para conosco. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, a gente fazendo isso, a gente já sabe que está no caminho certo. Vida, né? Que recurso é mais precioso do que a vida? A vida talvez seja o recurso mais precioso de todos. Infelizmente, há aqueles que se despojam da própria vida, que tiram a própria vida. Algo muito duro, algo que faz não apenas aquele que desencarna a sofrer, como seus familiares, seus amigos, uma dor total. Mas eu faço aqui uma analogia sobre a questão daquele que tira a própria vida. Aquele que vem cumprir, todos nós vamos cumprir um papel que Deus nos destinou, todos nós. E aquele que tira a própria vida pode ser comparado a um soldado que é enviado a um campo de batalha. E quando a batalha se intensifica, ele deserta, abandonando seus companheiros e descumprindo as ordens dos seus superiores. Eu faço essa analogia para aquele que tira a própria vida. E, infelizmente, do mesmo jeito que o desertor, ele é punido severamente entre nós encarnados, também aquele que opta por essa ação sofre muito, mas muito mesmo, como toda a literatura espírita explica, toda a literatura mostra o grau de sofrimento que aqueles que tiram a própria vida, eles são
levados a experimentar. Bom, a vida, então, é um recurso que deve ser experimentado da melhor forma possível, né? E jamais desertando do campo de batalha. Há um outro recurso que é limitado, finito, não se pode adquirir, não se pode receber de outrem, só se pode gastar, consumi-lo. É um recurso que não se sabe quanto se dispõe. A gente não sabe aqui quanto desse recurso a gente tem. É uma incógnita. Só se percebe quanto se tem, com sorte, quando ele está para se esgotar. E, na maioria das vezes, quando ele está para acabar, se tem a sensação que o seu uso não foi o melhor. Para alguns, sempre parece sobrar. Para outros, sempre parece faltar. Que recurso é esse? Bom, eu acho que vocês já sabem que eu estou falando, né? O recurso é o tempo. O tempo, ele é finito, o tempo... Você não sabe quanto tempo você possui. Nós não sabemos. O nosso relógio de vida é desconhecido. A gente não sabe quanto tempo vamos permanecer aqui, né? E muitas vezes, quando a gente desencarna, a gente olha para trás, puxa vida, deixei de fazer tanta coisa, não usei, né? Não usei, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? Então, vamos lembrar de Jesus. Fazendo aos outros o que gostaria que fizesse para conosco, já é um bom caminho, talvez o melhor caminho para se bem usar o tempo que nós dispomos, né? A gente não pode, o tempo a gente não pode comprar, a gente não pode receber de ninguém, a gente só pode gastar tempo. E que a gente possa gastar bem o tempo, de forma plena, de forma adequada, escolhendo bem aquilo que está se ocupando. Hoje em dia, a gente está numa situação que as pessoas ocupam o seu tempo. Mas será que essa ocupação de tempo que nós estamos nos destinando é algo que é bom para a gente? Será que a gente passar horas e horas, por exemplo, na frente de um celular é algo bom para a gente? Será que é? Às vezes é necessário, se você estiver trabalhando, se você estiver estudando, às vezes até se divertindo, mas muitas vezes a gente extrapola isso. A gente, né, se deixa levar pelo, vamos dizer, pelas janelinhas. Uma janela abre outra, que vai abrindo outro, que vai abrindo outro. Quando a gente vê, o tempo passou. Então, a gente tem que refletir que o tempo é um recurso finito. E nós temos que bem usar o tempo. Porque o tempo também é fundamental para que a gente possa fazer a utilização dos outros recursos. Porque sem tempo, você não usa os outros recursos. Você precisa de tempo. O tempo é usado também para você poder usar os outros recursos. Então, vamos refletir sobre o uso do tempo na nossa vida. Será que efetivamente aquele tempo que a gente está dedicando a algumas coisas é melhor para a gente? É melhor para a nossa evolução espiritual, para a nossa aprendizagem, porque nós não podemos nos iludir. Quando a gente sair do plano encarnatório para o plano espiritual, nós não vamos levar nada. O que a gente vai levar é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que a gente desenvolveu intelectualmente, moralmente, são, obviamente, aquilo que a gente fez, né, de bom, e às vezes até aquilo que a gente fez
de ruim, a gente leva, isso vai interferir na nossa vida espiritual. Então, a gente tem que pensar bem no tempo que a gente está gastando atualmente. Bom, a inteligência é um recurso essencial no progresso da humanidade. Está disponível ao homem para a sua própria evolução, mas, infelizmente, muitos a usam para fins egoísticos e contrários ao interesse do bem comum. É normal que as pessoas usem a inteligência para terem um bom emprego, para conseguirem montar um negócio, isso é normal. As pessoas querem se desenvolver, isso é uma coisa boa, mas há aqueles que usam a inteligência, a capacidade intelectual, até capacidade, muitas vezes, de falar melhor do que os outros, para iludir terceiros, objetivando fins pessoais. Iludindo, mentindo, enganando, né? A nossa história política nacional demonstra vários casos. Outros a usam para o cometimento de crimes e das mais diversas iniquidades. A pessoa elabora crimes, procura, né, através de sua inteligência, procura criar uma situação para conseguir aquilo, o outro, né, outra situação. Então, isso tudo é contrário, certo, a os recursos da inteligência que nós dispomos. E certamente, numa outra encarnação, se nós usamos nessa encarnação a inteligência para praticar o mal, nós vamos sofrer numa outra encarnação. Vamos sofrer. Outros ainda usam a inteligência para criar armas, né? Então, a inteligência é essencial para que a gente possa evoluir, mas ela tem que ser usada adequadamente, porque senão pode ser o motivo, né, para que a gente possa sofrer no mundo espiritual pelas más ações que nós venhamos a cometer aqui. Na questão 741 do Livro dos Espíritos, né, há uma resposta que se percebe que o homem está longe de usar a plenitude dos recursos da inteligência. Esse trecho eu pensei. Que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência. Ou seja, a nossa capacidade intelectual ela é muito maior do que a gente imagina. Temos muito mais condição do que a gente pode até intuir. E quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes, né? Fazer aos outros o que gostariam de fazer para consigo mesmo. Então, usar a inteligência plena, né, os recursos da inteligência da forma mais plena possível, para praticar o bem para si e para os outros através da caridade. Sobre essa questão da caridade, eu li recentemente, né, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que dizia o seguinte: a verdadeira caridade, você primeiro pensa no outro para depois pensar em si mesmo. Primeiro vem aquele estalo para ajudar, para prestar aquele auxílio e depois pensar em si mesmo. Bom, a inteligência é parâmetro levado em consideração nas consequências de nossas faltas, como consta no livro Entre o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O trecho. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas
em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este que vimos de nós ocupar, são infligidos castigos, de alguma sorte mais materiais do que morais, ao passo que, ao contrário, se dá com aqueles cuja inteligência e sensibilidade sejam mais desenvolvidas. Então, aqueles que são dotados de maior capacidade intelectual têm uma responsabilidade muito maior do que aqueles com uma inteligência mais incipiente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, essa mensagem espiritual dá bem o destino que nós devemos dar à inteligência. A riqueza da inteligência, deveis utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Se instrui, se prepara, usa bem o recurso que você recebeu. Sobre teus irmãos, o tesouro do teu amor, e eles frutificarão. Veja que essa mensagem é justamente a mensagem de bem utilizar os recursos que nós eventualmente dispomos. No caso, todos nós somos dotados de inteligência. Todos nós temos capacidade de pensar, né? Penso, logo existo, né? Então, temos inteligência. E essa inteligência a gente pode usar muito mais do que pensamos. Muito mais do que pensamos, certo? A gente nunca deve se conformar com aqueles que dizem que nós não podemos fazer, com aqueles que dizem que nós não vamos atingir, com aqueles que dizem que nós não vamos alcançar. Ora, Deus nos colocou aqui nesse mundo para que nós sejamos plenos. Então, se Ele nos colocou aqui, nós podemos alcançar muitas coisas, coisas inclusive que nós nem imaginamos que podemos atingir, né? Tenhamos fé. A habilidade, mediunidade, o vigor físico, a família estruturada em que há um ambiente adequado ao desenvolvimento, à saúde, amigos, etc. Tudo isso aí compõe recursos disponíveis. Recursos disponíveis não são apenas dinheiro, não é apenas dinheiro. É tudo aquilo que compõe, aquilo que é necessário para que a gente possa cumprir a nossa tarefa como encarnado. Tudo isso é recurso. A habilidade que temos para realizar determinadas ações não decorrem do acaso. Eles vêm com um propósito, um fim. Da mesma forma, a mediunidade, o vigor físico, né, vem também. A família estruturada, a saúde, amigos, todos são recursos que a providência divina nos oferta para bem cumprirmos as nossas missões. Às vezes você vê assim um atleta, já falei de Pelé, né? Mas você vê ali um atleta muito talentoso, né? Estava aqui me lembrando de Ayrton Senna, um atleta tão talentoso, né? Ele conseguia fazer coisas quase mágicas ali no veículo dele. E ele fez tanto bem ao Brasil naquele momento de apatia ali e tudo, que a gente precisava novamente de uma afirmação. A gente estava precisando disso. E aquele talento do Senna, ele nos resgatou a nossa alma, não como alguém, nosso sentimento, vamos dizer assim, de que a gente pode. Teve Pelé, que era fisicamente, e ele dominando a máquina ali, a habilidade, algo que você não imaginava que seria possível. Então, são talentos, são recursos, ele bem utilizou. Em relação aos recursos que ele tinha, as habilidades que ele tinha ali, parece que ele estava bem utilizando essas habilidades, né? Outros
vem com a mediunidade. A mediunidade é algo assim, né? Que é um recurso e é também um ônus, né? E a sua boa utilização é um grande desafio. O vigor físico, né? Tem pessoas que vêm, né? Com aquele vigor físico forte, é grande, tudo. Então, e são pessoas extremamente pacatas, pessoas muito pacatas, pessoas que respeitam, pessoas que são comedidas e tudo, mas tem uma função, veio daquela forma, com uma determinada função. Às vezes são atletas, às vezes são pessoas que não enveredam pelo meio de atleta profissional, mas vem com uma finalidade. E quando a gente nasce numa família estruturada que nos permite bem desenvolvermos a nossa educação, desenvolvermos as nossas habilidades de falar, desenvolvermos as nossas habilidades de escrever, de ler, de perceber algumas coisas, isso também é um recurso que a gente não pode desconsiderar. Ora, há tantos irmãos doentes que estão atualmente nos hospitais, ou que estão em casa em tratamento, ou que simplesmente não podem desenvolver várias atividades. Então, a saúde, né, a possibilidade que você tem de andar, de falar, de se movimentar, é uma dádiva, é um recurso. E a gente tem que bem utilizar esses recursos da forma mais plena que a gente puder. Então, é uma necessidade imperiosa. Os amigos, né? Quantos amigos nos ajudam na nossa caminhada evolutiva, na nossa caminhada terrena, né? Os amigos nos proporcionam, nos alertam para quando nós vamos para um caminho de vida, nos alerta quando nós estamos falando alguma coisa que não devemos, nos dão conselho. Um amigo que bem aconselha é um tesouro que a gente recebe. A gente deve agradecer a Deus ter um bom amigo. Todos são recursos que a providência divina nos oferta para que a gente possa bem cumprir a nossa missão. A missão para nós mesmos, para a nossa família e para todos aqueles que nós tivermos contato. No Livro dos Espíritos, na questão 964, diz que nós vemos com os recursos necessários para reparar nossos erros do passado. Veja, há mais esta diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências. Recursos para reparar seus erros passados. Enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Veja que informação preciosa. A gente vem com um pacote completo, com um kit. Qual é o nosso kit? O kit que a gente vem aqui para a Terra é o kit. Olha, você vai precisar. Você não pode ser muito grande, tem que ser baixinho, porque você usou mal a sua condição de ser grande no passado. Você vai vir desse jeito aqui. Você vai vir numa família assim, você vai vir num país assim, você vai vir numa situação que você pode bem desenvolver as suas habilidades, ou você vai vir com essa limitação aqui. E você vai ter mais dificuldade que os outros. Vai ter mais dificuldade que os outros. Você vai vir com a doença, você vai ver com algum tipo de situação em que a sua condição de desenvolvimento vai ser mais difícil, né? Então, aqueles que conseguem transpor essas limitações, poderia dizer várias doenças, né? Eu me lembro do caso do filme Uma Mente Brilhante. O homem tinha esquizofrenia.
antes de ter a esquizofrenia, ele criou uma teoria que fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel. Mas ele, durante a doença, ele conseguiu dominar a doença, usando a inteligência dele. Ele usou tudo o que podia para poder ter uma existência mais plena possível diante daquela realidade que ele tinha. E, certamente, ele tinha aquela realidade por alguma razão que é desconhecida para nós, mas que tudo se explica em face das existências anteriores. Bom, irmãos, podemos, então, sintetizar a conduta esperada para o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para o nosso adiantamento espiritual, na síntese máxima do Cristo. Na síntese de todas as leis, de todos os profetas. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Vamos refletir como nós podemos melhor usar os recursos que estão à nossa disposição para cumprir bem o nosso papel como encarnados. Agradeço a atenção de todos e retorno a palavra a quem está à frente dos trabalhos desta noite. Ok, Flávio. Obrigado pela sua explanação. Impressionante o que você fez lembrar. Os recursos que a gente tem intrinsecamente, todo mundo, o kit de responsabilidade com o próximo, o kit né, você falou de tesouros que a gente traz conosco, desculpa, que devemos desenvolver, devemos fazer o maior esforço para aplicá-los de boa forma, da melhor forma possível e manter sempre uma qualidade. É uma palestra, Flávio, que chama muita atenção para os recursos que você citou, os recursos do tempo, da inteligência, que às vezes a gente usa intrinsecamente, sem pensar. A gente parece que usa por indução, por osmose, mas a gente não para e vê o que a gente está empregando de forma correta, ou às vezes de forma incorreta. Essa palestra traz muito essa essência da reflexão, de você parar e ver se você realmente está cumprindo o seu papel com os recursos que tem. Queremos mais uma vez agradecer e aproveitar para explorar mais um pouco, para fazer a prece final. Tá certo. Okay? E assim, peço a permissão de Deus, a ajuda do Cristo, para agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema, que esse tema possa, de alguma forma, tocar os corações daquele que venha assistir essa palestra, que possa servir como estímulo para uma reforma íntima, para um estímulo para uma revisão, que os irmãos que não puderam vir aqui, mas que eventualmente venham ver a palestra, que possam também se sensibilizar pelas suas palavras. Isso aqui é um trabalho que a gente apresenta, mas que recebemos intuição também. Recebemos ajuda da espiritualidade, muito mais do que a gente imagina, através daquelas ideias que chegam, que a gente não sabe de onde veio. E agradeço também a oportunidade de me encontrar nesse meio virtual e que todos nós possamos evoluir para uma situação de saúde, né, nacional, que a gente possa novamente se encontrar, né, fisicamente e voltarmos a interagirmos como nós interagimos antes da pandemia. Muita saúde e muita paz para todos. Ok, Flávio. A gente deseja também você muita saúde, paz para sua família e lembrando que essa palestra ela está
sendo transmitida ao vivo, e quem quiser acompanhá-la depois no YouTube, ela será disponível. Então, só temos mais que agradecer aos internautas que estão vendo agora ou vão ver em outro momento. O Caminho para Jesus agradece muito esse apoio e esse cuidado que a gente tem tido, que os internautas têm tido com o centro. A todos vocês, uma boa noite e encerramos por aqui a mais uma palestra. Flávio. Boa noite.